Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais ao vosso encontro para uma nova revisão da lição da Escola Sabatina deste trimestre. Nós vamos continuar o nosso êxodo, não é verdade? E nós estamos exatamente a meio desse êxodo, entre aspas, ou seja, estamos na lição 7, já temos 6 lições para trás e ainda diante de nós, para além desta, temos outras 6, portanto estamos exatamente a meio do trimestre. Pois bem, mais uma vez conto com a colaboração da minha esposa. E antes de iniciarmos com uma oração, vou-lhe dar a palavra para que ela possa mencionar algumas pessoas que nos têm comentado, nos têm escrito, e nós agradecemos desde já, uma vez mais, de todo o nosso coração, pelas vossas mensagens de carinho, de simpatia, de encorajamento, de ajuda, e procuraremos também sempre responder a todas as questões que tiverdes e que colocardes. Pois bem, sintam sempre à vontade. Pois bem, Milu, quem é que tu queres referir hoje? Então, eu gostava muito de saudar todos vós que aí estáis, na graça de Deus, alguns amigos novos, possivelmente que esta semana possam estar connosco, que ainda não sabemos os vossos nomes, mas saudar de uma forma muito particular a irmã Lourdinhas de Canelas, que um dia destes nos saudou pessoalmente, assim como a Tina de Oliveira de Douro, também que nos procurou pessoalmente, também para nos saudar. Também dar uma palavra de coragem ao irmão Neves Moraes de Moçambique, que pede a intercessão pelos seus filhos, estão a ter alguns desafios espirituais, então nós damos o nosso abraço e enviamos daqui também a certeza das nossas orações, assim como o Aureci Gomes de Vitória de Santo Antão em Pernambuco, que pede as orações pela sua querida filha, a Kedima, que tem tumores nos pulmões, e então nós entregamos esta família com certeza nas mãos de Deus, só Ele realmente para aliviar o vosso sofrimento e vos dar coragem. Saudamos também o Edson Porto, também do Brasil, a Esther Lima, de Geneve, da Suíça, de Genebra, que nós tivemos também o privilégio de privar quando fizemos os nossos estudos lá em França, portanto na Escola de Teologia, e que íamos à Igreja de Expressão Portuguesa que ficava em Genebra, portanto a Esther é desse tempo, nós saudamos de Esther também com muito carinho e com muita saudade. O nosso querido irmão David Silva, de Canelas, também que vamos privando, de vez em quando nos vamos encontrando. A Filomena Xavier, a nossa querida irmã também, ali de Valença, portanto encaminha, mas vai à Igreja de Valença. O Marli Rolim, que pede orações, a Marli, que pede orações pela Igreja de Viana do Castelo, portanto uma das tuas igrejas também. O Paulo Fernando Ferreira, que pede orações pela família. A Esther Souza e marido, que continua o irmão Fernando a escutar-nos e a ver-nos, um beijinho para vós também. O Gil Israel Jacinto da Zambésia em Moçambique, que nos saúda também. A Maria Andrade, a Márcia Bonino, a Eunice Dumar, com o marido também que nos escuta e que sempre nos acompanham, assim como a Elisângela de Moraes, a Júlia Fernandes, a Maria Eduarda Vinagre, que pede orações pela família e pela sua saúde também, a Delfina Rosinha, o João, o Elon Musk, a Maria Teresa Guerreiro, uma querida da Igreja de Matosinhos, também um beijinho muito grande, a Elizabeth Pinto, que nos deseja boas férias, obrigada minha irmã, é verdade, embora, como se costuma dizer, nunca tiramos férias de Deus, não é? E Jesus está sempre connosco e continuamos convosco também. O Raimundo Ricardo, de Sorocaba, no Brasil, a Luísa Manuel, o Henrique Ferreira, a Neudes Fraga, o Aureci Gomes, o Edu Oliveira, o Jota Silva e também os nossos queridos ouvintes da Rádio Tranquilidade. Portanto, são alguns dos muitos que nos têm escrito e saudado, e nós enviamos também o nosso abraço, o nosso carinho e as nossas orações. Muito bem, então vamos orar, tá bom? Milu, queres tu hoje começar? Muito bem. Ok. Querido Deus e nosso amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez nos dás esta oportunidade de podermos estar juntos, abrindo a Tua Palavra, Senhor. Pedimos sob a influência do Teu Santo Espírito, para que seja Ele, Senhor, a convencer-nos da Tua Palavra, da preciosidade que ela tem, da importância que ela tem para a nossa vida, e também nos ensinamentos que aí estão, que podem ser e que tu desejas que sejam uma bênção para cada um de nós. Amém. Obrigada, Senhor, porque estas coisas ficaram escritas para que nós não tenhamos que cair nos mesmos desafios ou nos mesmos erros, mas aprendermos, Senhor, com as famílias do passado, com o teu povo do passado, sob a tua verdade no presente e também no futuro, e acima de tudo, pelas bênçãos que recaem
quando nós somos obedientes a Ti, Senhor. Amém. Perdoa-nos as nossas falhas, perdoa-nos a nossa teimosia, perdoa-nos, Senhor, a nossa rebelião e a nossa resistência ao Teu Santo Espírito. E, Senhor, por favor, não desistas de nós, continua a trabalhar no nosso coração, na nossa mente, e abençoa-nos, Senhor, a mim e ao meu marido, em mais uma exposição da Tua Palavra, e a todos os queridos, estes que pedem as suas orações pelos seus queridos, que sofrem, que têm desafios espirituais ou de saúde, e também outros amigos que possam se juntar a nós, Senhor. Fica connosco, que a Tua graça nos assista, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, queridos amigos, eu gostaria que pudessem abrir as vossas Bíblias, eu também vou abrir a minha, em Êxodo no capítulo 15, ok? E só gostaria que tomassem consciência que hoje, portanto nesta lição que nós iremos avaliar, a semana passada nós vimos a travessia do Mar Vermelho e depois aquele cântico de Moisés que foi seguido por aquela manifestação jubilosa da sua irmã Míriam e também das mulheres que saíram atrás dela. Pois bem, nós ficámos, portanto, em Êxodo 15, 22 e nós hoje vamos começar, portanto, a nossa análise em Êxodo 15, 23. Vamos ver aqui o episódio das águas amargas que se tornam doces. Depois nós iremos também analisar o capítulo 16, portanto, que fala sobre a queda do maná. No capítulo 17 nós iremos falar uma vez mais também algo que tem a ver, portanto, com a água, ok? Nos primeiros versículos do capítulo 17. Depois, na parte final, nós referiremos aqui este problema que houve com os amalequitas, iremos ver que problema foi esse, quem eram os amalequitas, e depois também iremos ver o capítulo 18 até ao início do capítulo 19. Ou seja, aquilo que nós iremos abordar esta semana é, e agora aqui vou referir o contexto histórico, embora a nossa ênfase hoje, como já podem ver pelo título da lição desta semana, o pão e a água da vida, a ênfase não é tanto nos aspectos históricos, mas nas lições que o povo de Israel deveria aprender e que Deus queria que eles aprendessem durante esse período da travessia pelo deserto. Pois bem, a semana passada nós ficámos, portanto, no fim da travessia do Mar Vermelho. Assim que eles terminam essa travessia do Mar Vermelho, obviamente inicia-se a caminhada no deserto. E nós hoje iremos acompanhar a primeira etapa dessa caminhada no deserto após a travessia do Mar Vermelho. E essa primeira etapa vai conduzi-los até ao Sinai. E nós vemos isso no capítulo 19, nos versículos 1 e 2, embora esta parte aqui, como digo, fica para a próxima semana, mas nós vemos aqui escrito em Êxodo, no capítulo 19, versículos 1 e 2, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Versículo 2. Tendo partido de Refidim, já iremos ver o que é que aconteceu em Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se, defronte do monte. Qual monte? O Monte Sinai. Ok? Então, aliás, se forem à lição de sexta-feira, na lição de sexta-feira vem aqui uma sugestão de estudo adicional, e esse estudo adicional é precisamente o capítulo 26 do livro Patriarcas e Profetas, e reparem como é que se intitula esse capítulo, do Mar Vermelho ao Sinai. Pois bem, é esta parte do Êxodo, do Mar Vermelho ao Sinai, que nós iremos abordar nesta semana e ver que lições é que nós podemos aprender desta etapa da sua peregrinação no deserto, que lições o povo de Israel deveria ter aprendido e que infelizmente foi tardio em aprender. Pois bem, este é o assunto da lição desta semana, de forma resumida. Milu, queres então começar agora entrando, digamos, nos detalhes da lição desta semana? E até mesmo antes de entrarmos na lição de domingo, eu pensei o seguinte: é muito interessante que não é por acaso que o povo, ao sair da terra do Egito, após uma carência alimentar espiritual, não é? Acima de tudo espiritual, porque este povo durante muitos anos acaba por perder esta imagem e este conhecimento do verdadeiro Deus. Então o Senhor vai usar inclusive estes símbolos físicos, que é a questão do alimento físico e também da água, para lhes dar a entender que há um outro alimento mais importante
que convém eles aprenderem e eles apreenderem no sentido de se alimentarem da palavra de Deus, esta palavra que é capaz de trazer a transformação que eles precisam, uma novidade de vida que eles precisam. Então não só Deus atende a uma necessidade física, que é isso que nós vamos perceber através do maná e através da água, mas o Senhor quer sobretudo atender a uma necessidade grande espiritual que eles têm, e tanto têm que nós acabamos por entender que este povo continua a murmurar, este povo continua a desobedecer, este povo continua a ser incrédulo em relação a este Deus maravilhoso que se quer manifestar no seu seio. Então é muito interessante esta paciência divina, não é, que o Senhor tem para com o seu povo. E não é por acaso que logo no verso áureo o Senhor recorda este versículo que diz: até quando recusareis guardar os meus mandamentos? Até quando? Ou seja, até quando continuareis a resistir àquilo que eu vos proponho, àquilo que eu vos ofereço? Porque com certeza quando Deus os liberta do Egito, não é para nos dar um futuro de morte ou um futuro de carência. Portanto, o Senhor, ao retirar-os de uma situação de escravatura, é exatamente para os libertar para uma nova vida, mais abençoada, libertadora em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, as marcas do pecado podem ser tão grandes, tão intensas, tão profundas, que por vezes demora o seu tempo a percebermos aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida e a forma como Ele nos quer libertar e o melhor que Ele quer dar para a nossa vida. E, portanto, não é por acaso que nós vamos ver então este relato que começa logo na lição do domingo, em que fala exatamente sobre estas águas amargas, este episódio que eles ali vão, acima de tudo, ter uma expressão bastante triste, no sentido de no fundo, acharem que Deus não está a cuidar da vida deles e almejarem nunca terem saído do Egito. Imagina, nunca terem saído do Egito, quando afinal o Senhor está no fundo a fazer o melhor pelas suas vidas e atento com certeza às suas necessidades. Antes de avançarmos mais, deixem-me dar-vos aqui uma outra nota. Já devem ter certamente reparado, é sempre nossa intenção, nós, ao avaliarmos aquilo que aconteceu lá no passado, nós podemos retirar lições para nós hoje. E recordo mais uma vez um texto que tem vindo a ser citado recorrentemente, que é o texto de 1 Coríntios 10:11, onde o apóstolo Paulo aqui, fazendo referência precisamente a episódios da vida do povo de Israel do passado, ele diz: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, outra versão diz como exemplos, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, reportando-se a acontecimentos históricos que aconteceram lá no passado, Paulo diz, sob a inspiração do Espírito Santo, que esses acontecimentos lá no passado revestem-se de lições importantes para nós hoje. Então, não podemos de maneira alguma escamotear essas lições. Eu gostaria aqui de ler aqui duas pequenas frases aqui na lição de sábado à tarde, desta lição 7, onde o autor diz aqui: o povo precisava de aprender, e aprender o quê? Disciplina, autocontrolo, sacrifício, altruísmo, confiança no Senhor e principalmente obediência. E eu pergunto, queridos, será que não precisamos nós hoje de aprender estas mesmas lições, sim ou não? A resposta é óbvia, é claro que necessitamos. E a última frase que vem aqui na lição de sábado à tarde, o autor diz: tragicamente, como veremos, eles não aprenderam essas lições muito facilmente. Mas afinal, quem aprende? Deixa ele a pergunta no ar. Pois bem, é que também nós hoje em dia, e não vale a pena nós apontarmos o dedo aos nossos irmãos lá do passado, porque nós hoje também temos dificuldade em aprender. E o Senhor quer demonstrar, vez após vez, como Ele demonstrou no passado, que Ele quer que nós aprendamos essas lições. Porque reparem, o Êxodo, ou seja, aquela grande viagem, desde que os filhos de Israel saíram do Egito até poderem entrar na terra de Canaã, não era apenas uma viagem, uma simples viagem. Era uma viagem pelo espaço, não é? Mas era sobretudo uma viagem espiritual em que o Senhor queria que eles aprendessem lições, que eram estas que nós aqui referimos, lições importantíssimas para a vida deles como povo, para eles individualmente e como povo.
Pois bem, mas a relutância, a resistência em aprender essas lições foi muito, muito, muito grande. E mais uma vez, quando nós olhamos lá para aquilo que aconteceu no passado, nós vemos um retrato perfeito daquilo que acontece hoje connosco. E não vale a pena, volto a dizer, escamotear, porque realmente nós somos tardios em aprender. E que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós para que nós realmente possamos aprender estas lições. Mas, Milu, vamos então ao primeiro episódio. E esse episódio tem a ver com as águas amargas, não é? Eles chegaram finalmente, depois de andarem 3 dias pelo deserto, a um sítio e encontraram água. Finalmente. Eu posso imaginar, reparem, uma multidão enorme. Nós já vimos que eram talvez vários milhões de pessoas, com os seus animais, não é? E a passar num deserto que é seco, que não há água com abundância, pois bem, ao fim de 3 dias, é óbvio, eu até penso, ao fim de um dia eu já teria muita sede, imagina ao fim de 3 dias. É claro que eles certamente trariam ainda alguma água com eles, não é? Mas ao fim de 3 dias não tinham mais água, e finalmente eles veem água, só que estas águas eram o quê? Eram amargas. Eram amargas. E por essa razão até vão colocar o nome àquele local de Mara, que nos faz recordar até aquele nome que Noemi escolheu para ela própria, não é? Exato. E que nós encontramos lá no primeiro livro no livro de Ruth, aliás, onde ela diz: não me chamai mais Noemi, chamai-me Mara, porque a minha vida se tornou amarga. Então Mara é um termo que significa amargo. Milu, queres desenvolver agora um bocadinho mais essa experiência? É interessante o autor dizer, e realmente aqui na lição do domingo, que Deus é sempre o solucionador e o pacificador da nossa vida. Mas muitas das vezes é exatamente a nossa própria desobediência, a nossa murmuração, que acaba por trazer mais complicações sobre a vida. Portanto, Deus quer que a vida seja mais pacífica. Nós, no fundo, também almejávamos que ela fosse. Pois. Mas sem nos apercebermos, ou às vezes nos apercebendo também, acabamos por trazer essas complicações para a nossa vida. E eles, infelizmente, trouxeram sobre si próprios muitas dificuldades devido à sua incredulidade e devido à sua desobediência e à sua falta de confiança, portanto, no Senhor. Então, neste momento em que eles chegam a um lugar, como tu dizes, realmente, aparentemente olham para a água, não é? E aquilo está ali a solução, mas a solução ainda não era naquele momento ou naquele instante, porque as bênçãos que Deus nos quer derramar, é Ele que comanda todas as bênçãos, não somos nós que as comandamos. Às vezes parece que nós vamos junto de Deus com aquela nossa lista do supermercado, não é? E dizemos: preciso disto e disto e disto e disto. E parece que somos nós a querer comandar o Senhor ou o seu Espírito sobre as bênçãos que nos devam ser dadas. Mas o Senhor aqui nos ensina também de que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o provedor de todas as coisas, e portanto é Ele de dizer e de orientar a nossa vida sobre cada bênção e cada momento de receber essa mesma bênção. Mas o que eu achei muito interessante aqui, marido, é, para já, com certeza, esta paciência do Senhor, não é? Porque apesar de perceber que o povo ainda não tinha entendido o quão bem Ele lhes queria e o que estava preparado para lhes dar tudo e fazer tudo por eles, como já tinha, portanto, manifestado isso com grande poder. Mas acho muito interessante que aqui, quando o Senhor diz: olha, Moisés, pega naquela árvore, não é? Toca na água e as águas se tornarão doces. E realmente é a orientação de Deus com a colaboração do ser humano que acaba por trazer a tal bênção, não é? Portanto, Deus acaba por usar aquele líder que Ele próprio havia escolhido e junto com o líder daquele povo acabam por trazer bênçãos a esse mesmo povo. Portanto, as águas tornam-se doces para beberem. E logo após isso, diz o versículo 26, portanto, este capítulo que referiste: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Repara, esta promessa divina, maravilhosa, de dizer: quem está ou quem quer e deseja tomar conta da vossa vida sou eu. E eu posso zelar, posso prover, posso sarar, posso curar, posso manter e preservar a vossa vida ao longo desta caminhada até à terra prometida, porque eu sou o Senhor Criador e, portanto, de forma alguma quero o vosso mal, pelo contrário, quero o vosso bem. E agora repara, acho muito interessante que no versículo 27 diz que então chegaram a Elim
onde havia 12 fontes de água, não era só uma, eram 12 fontes de água e 70 palmeiras, portanto aquilo era um oásis, ia ser algo maravilhoso, não é? E bonito, e acamparam-se ali junto das águas. Repara, o Senhor o que tem para eles não era um riacho de águas amargas. O que o Senhor tinha para eles era uma provisão tão extraordinária e tão maravilhosa como não só um laguinho, mas era 12 fontes de água, fontes de água, ou seja, onde a água jorrava. Então, marido, isto fez-me pensar, que pena, quantas vezes nós ficamos pelo caminho, porque a nossa murmuração nos leva realmente a não confiar no Senhor, que achamos nós, já é algo maravilhoso ter ali um riachozito, quando mais à frente ele tem 12 fontes de água viva. E portanto o Senhor é o provedor, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor tem diante de nós, aliás, como o Senhor acaba por dizer também no Evangelho de Mateus, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, no capítulo 6, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E às vezes nós andamos ao contrário, a esforçar-nos e até a perdermos a nossa saúde por todas as outras coisas, e o reino de Deus fica em último lugar. E portanto acho isto maravilhoso, quando o povo chega ali e vê, aquilo deve ter sido lindo, aquelas fontes portanto de água, 12 fontes de água e todas aquelas palmeiras, como duvidar de que Deus era o provedor e o mantenedor daquele povo. Sem dúvida, sem dúvida. E há uma coisa muito importante que convém aqui referir, que é o seguinte: Deus só nos abençoa ou só nos dá bênçãos na medida em que nós exercemos fé nele. Porque há um texto que é muito conhecido, todos nós, que está em Abacuque 2,4, que diz que o justo pela sua fé viverá. E este texto de Abacuque 2,4, portanto, que está no Antigo Testamento, é repetido no Novo Testamento em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11, em Hebreus 10,38. Não há possibilidade de nós sermos justos diante de Deus se não caminharmos pela fé. Ora, o que é fé? Paulo a definiu muito bem, é a certeza das coisas que esperam, a convicção de factos que se não veem. Então nós temos que andar pela fé, confiando que o nosso Deus nos guiará pelo melhor caminho. Se nós pomos isso em causa, se nós duvidamos, se nós permitimos que um espírito de dúvida, ou pior ainda, de crítica, de maldicência se manifeste, então aí as coisas tornam-se complicadas, e então aí não é viver pela fé, não, aí é viver pela crítica, pela maldicência, etc. E Deus não quer isso. E ao vivermos pela fé, o nosso caráter vai se aprimorando, e é isso que Deus quer, que nós evoluamos, não há outro caminho. O justo viverá pela fé. É pela fé que nós podemos unicamente ter a certeza de podermos avançar no caminho que conduz finalmente à vida eterna. Então, o Senhor quis conduzir o seu povo lá no passado pela fé, e Ele continua hoje a querer nos conduzir a cada um de nós individualmente e ao povo, o Israel espiritual de hoje, pela fé. E quantas vezes nós é que, digamos, entravamos essa caminhada? O Senhor quer que nós avancemos, mas nós entravamos. Aqui, eu gosto muito deste texto que tu já leste, o versículo 26, em que o Senhor faz aqui uma promessa maravilhosa de que eles iriam ter uma excelente saúde, e curiosamente Ele faz esta promessa lá em Mara, no sítio amargo, não é? Ou seja, no meio da amargura, digamos assim, Deus faz uma promessa extraordinária. Que lição é que eu retiro daqui? No meio das nossas experiências que nos podem parecer amargas, Deus tem promessas maravilhosas para nos revelar e para nos fazer. Então, amigos, não temos como desanimar. Só podemos desanimar legitimamente se largamos a mão do Senhor. Aí sim, aí estamos completamente perdidos. Mas enquanto pela fé mantivermos a nossa mão na mão do Senhor, pois bem, podemos ter a certeza que Ele nos conduzirá. Muitas vezes não é pelo caminho que nós pensávamos que seria o melhor. Já demos o exemplo, por exemplo, de quando o povo de Israel saiu lá do Egito. Eles não foram pelo caminho mais direto para a terra prometida. Não, eles infletiram para sul, num caminho que era quase o oposto daqueles em que eles deveriam ir. Não importa, o Senhor tinha algo muito precioso para eles, e Deus continua a querer ter algo maravilhoso para nós. Temos é que confiar. A nossa fé não pode vacilar.
E isso é uma prova para ver se a nossa fé nele é realmente uma fé genuína ou é falsa. Ok? Estão a ver? É tão simples quanto isto, amigos. Claro que isto é muito fácil de dizer e eu sei que alguns que estão aí a ouvir poderão pensar: oh pastor, isso é muito fácil de dizer. Oh, meus queridos irmãos, não fiquem preocupados, porque aquilo que eu estou a dizer, eu sei muito bem por experiência própria, nós sabemos por experiência própria que não é fácil. E por isso não estamos aqui a colocar-nos de maneira nenhuma num pedestal, fazendo-nos melhor do que vós, porque não somos. Nós somos tão miseravelmente pecadores como cada um de vós, mas nós queremos, através desta partilha convosco, dizer e convencer-nos a nós mesmos que este é, de facto, o melhor caminho. E nós queremos seguir por esse caminho e queremos convidar-vos também a seguir-nos por esse caminho. Queremos que nós nos encorajemos uns aos outros a seguir por este caminho, sabendo de antemão que Deus quer o melhor para nós. Deus nunca quer algo que seja mau para nós. Nunca, nunca por nunca ser. Ok? E, portanto, mesmo quando a prova se tornar grande, forte, difícil, mantenhamos na nossa mente esta convicção. Deus quer o nosso bem. Deus é amor e quer o melhor para os seus filhos e filhas. E, portanto, não desanimar. E a prova, muitas vezes, é a forma de Deus manifestar exatamente essas bênçãos para nós. Milu, vamos passar à parte do maná. Portanto, não era só a água que eles precisavam, não é? Mas eles também precisavam de comida, de alimento sólido. E este maná veio realmente satisfazer essa necessidade de alimento. O maná, que este nome veio de uma palavra hebraica que significa o que é isso. Quando eles viram pela primeira vez, disseram o que é isso, não é? Curiosamente, uma expressão tão simples, não é? E que serviu de nome para este alimento, que é também chamado o pão do céu, o pão dos anjos, etc, etc. Milu, que lições nós podemos retirar deste capítulo 16, e agora já vamos para o capítulo 16 de Êxodo, que lições nós podemos então retirar daqui? É importante notar, e o autor fala sobre isso, que as tentações que vêm na Bíblia muitas das vezes estão sempre relacionadas com a questão do alimento, não é? E ele recorda, por exemplo, no Jardim do Éden, sabemos o que aconteceu, a própria tentação de Jesus no deserto também passou por essa questão, e o próprio Esaú acaba por perder exatamente a bênção de uma primogenitura, exatamente por questão das lentilhas, que realmente é muito bom, sem dúvida, mas acaba por ser o alimento que mas ali o problema não foi as lentilhas em si, mas a sua falta de controle de apetite. Ora bem, claro. E portanto, o valor que ele acabou por dar a coisas completamente diferentes e que nem eram comparáveis, não é? E agora, repara aqui, realmente veio referir esta questão do maná. Literalmente é Deus a prover pão que desce do céu, literalmente, portanto, sim. As pessoas acabam por ver no chão aquilo que havia, portanto o orvalho, depois de ser dissipado, acaba por deixar exatamente aquelas cutículas, aquela forma de pãozinho, não é? O pão do céu, que era chamado assim, e realmente é algo maravilhoso. E não só, portanto, há esta maravilha física que eles acabam por ver literalmente, que é uma bênção que o céu acaba por dar, o próprio Deus acaba por dar, mas no ensinamento também que estava na questão da recolha do próprio maná. E o Senhor aqui vai trazer mais uma explicação àqueles que durante muitos anos não haviam observado o sábado, tinham acabado por perder todo o simbolismo ou todo o significado do que seria o sábado, não é? O 7º dia da semana. E mais uma vez o Senhor vai trazer um ensinamento prático, visível, palpável, para eles entenderem a bênção que é o dia de sábado. E então o que é que acontecia? Algo maravilhoso, realmente. O Senhor convidava, através de Moisés, que o povo recolhesse diariamente, pela manhã, todo este alimento, não é? Para eles terem o que comer durante o dia, mas não todos aqueles que com ambição ou mais cobiça apanhassem este maná de manhã duplicado ou triplicado, no outro dia estava tudo estragado, portanto não se mantinha. Mas o curioso e o maravilhoso era que à sexta-feira Deus pedia para aí sim
recolherem em dobro, porque era para ser para a sexta-feira e depois para o sábado, porque no dia de sábado não ia haver o maná. Portanto, não era dia de recolher, de trabalhar, de se esforçarem pelo seu alimento, não é? De trabalharem para a sua família. Era o dia de descanso, o dia do Senhor. E realmente acontecia esse milagre que aquele maná que durante a semana se estragava se fosse recolhido duplamente, no dia de sábado estava bom, portanto não se tinha estragado. Então repara, marido, nas coisas simples da vida há sempre uma intenção divina de Deus dizer que Ele era o Criador, e o sábado que é um sinal de quem é o nosso Criador. Nós observarmos o dia de sábado é exatamente porque reconhecemos diante do universo quem é o nosso Senhor, o nosso Criador, e que queremos viver para Ele todos os dias da nossa vida. E aqui o povo está a ser ensinado que realmente Deus é esse provedor, é esse Criador, é esse Senhor que tomará conta sempre das suas vidas. E que ensinamento maravilhoso. E uma coisa, marido, é pena que hoje, por vezes, talvez, mesmo nós adventistas do sétimo dia, já tínhamos perdido muito da solenidade do que é o dia de sábado. Muito daquilo que é viver um sábado para a honra e glória de Deus. Quantas coisas nós acabamos por envolver agora no dia de sábado que não tem nada a ver com santidade e estar à parte com Deus. Tem a ver mais com prover para nós próprios. Tem a ver mais com prover para os nossos prazeres, para as nossas próprias palavras, os nossos próprios pensamentos e os nossos próprios planos. Quando o Senhor diz que deva ser um dia que, repara, Ele até simbolicamente dá a entender que dá e provê tudo o que nós precisamos para este dia, para que este dia seja apenas e só dedicado para a honra e louvor do Senhor e não para para o nosso interesse, para os nossos interesses, mas para a honra e bênção de Deus. Amém. Nós podemos também aprender que o facto de não haver maná no dia de sábado mostra que o dia de sábado não é o dia para nós procurarmos o nosso alimento. Não é o dia para nós lutarmos pelo nosso alimento. Ok? Portanto, tudo aquilo que são tarefas que, digamos, resultam no ganho do nosso, digamos assim, do nosso ganha-pão, não são apropriadas para o dia de sábado, ok? E esta foi uma grande lição que Deus quis ensinar ao seu povo no passado, e obviamente que, mais uma vez, esta é uma lição para nós hoje também, que não devemos, portanto, procurar o nosso alimento, nem mesmo preparar o nosso alimento no dia de sábado. Pois bem, isto é algo que hoje em dia nós não falamos muito, mas o dia de sábado não é o dia para nós fazermos as nossas refeições. Tudo deve ser preparado na véspera. Assim como na sexta-feira, naquele tempo, eles colhiam o dobro, ou seja, tinham mais trabalho, tinham o dobro do trabalho, não é? Pois bem, nós devemos hoje também ter o dobro do trabalho na sexta-feira, para que no sábado realmente possa ser um sábado em que ficamos aliviados dessas tarefas. Porque, no fundo, se nós olharmos sob essa perspectiva, é um privilégio, portanto, não haver a necessidade de estar naquela azáfama, não é? De preparar o alimento já está preparado, pronto, eventualmente haverá necessidade de o aquecer, de o colocar sobre a mesa, tudo bem, mas não aquela grande azáfama, que é maior, de preparar todo o alimento até ele estar pronto para ser ingerido, não é? Portanto, é realmente algo que o Senhor intentou que assim fosse para nosso prazer, para nosso benefício, para nesse dia não estarmos dependentes das tarefas, não é? Que podem, digamos, pesar um bocadinho sobre o nosso espírito e privar-nos de viver um dia que seja realmente um dia de deleite, como ele é, como é da vontade de Deus que ele seja. Milu, há aqui também uma parte, portanto, no capítulo 16, e eu vou ler, portanto, no versículo 23 diz assim: e ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que subjar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Portanto, isto de sexta para sábado. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Curiosamente, há aqui um detalhe que eu acho muito curioso.
e que é o seguinte: apesar de este alimento ser considerado, e já agora eu vou-vos mostrar, portanto aqui no capítulo 16 de Êxodo, no versículo 4, diz assim: então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E este mesmo pão do céu, no Salmo 78, 24 e 25, diz assim: fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. E no Salmo 105, 40, diz mais uma vez: oraram e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu. Apesar de ser um pão do céu, mesmo assim, conforme lemos naquele texto de Êxodo 16, 23, mesmo assim este pão podia ser cozido no forno ou cozido em água. Ou seja, apesar de ser um pão do céu, aquele alimento não vinha, digamos, na sua, digamos, na última fase de consumo. Exatamente, na última fase de consumo. O que é que isto pressupõe? E que eu creio que é uma lição para nós. Deus dá-nos o alimento, sim, mas não põe já o alimento feitinho diante de nós, ou seja, Ele espera que nós façamos a nossa parte para não nos tornarmos preguiçosos. Para nós fazermos a nossa parte, reconhecendo que a parte principal provém de Deus, obviamente, mas que Deus não faz tudo aquilo que... ou seja, Deus não faz aquilo que nós podemos fazer. Deus reserva para nós algo. E, portanto, havia ainda a possibilidade deste alimento ser cozido no forno ou cozido em água, ou seja, assado ou cozido, digamos, porque ele não vinha digamos, ele já vinha pré-feito, mas ainda necessitava, portanto, de algo mais. Isto é fantástico. Portanto, mostra que Deus quer que nós nos empenhemos, que nós hajamos, que nós façamos a nossa parte, porque se estivermos de braços cruzados à espera que todas as bênçãos caiam do céu, bem podem esperar, porque elas não vão cair. Não é, Milu? Há sempre uma colaboração, com certeza, mesmo para nosso bem, como tu disseste, junto com Deus, para realmente termos essas bênçãos que Deus nos quer dar. E agora repara, hoje em dia não há literalmente pão que deixa do céu, ou uma farinha, ou uma pasta que depois pode ser cozida ou assada, mas o Senhor hoje demonstra a sua graça sobre a nossa vida, dando-nos saúde, dando-nos a força, dando-nos a oportunidade de trabalho, para que da nossa parte também haja essa colaboração, para o Senhor depois também continuar a abençoar-nos, porque se hoje nós temos o que temos, roupa sobre o nosso corpo, alimento para comermos, uma casinha onde estarmos, uma cama para nos deitarmos, água para bebermos ou algum sumo, tudo isso nós, muitas das vezes as pessoas esquecem de dizer, é o meu dinheiro, é a minha força, fui eu que consegui, isto é meu. Nada é nosso, queridos. Exato. Nós somos apenas recipientes daquilo que tudo tem e que tudo dá. Portanto, que é o Senhor Deus que distribui as suas bênçãos sobre a nossa vida. E, portanto, muitas das vezes este perigo de nós acharmos que de nós dependa toda e qualquer coisa que tenha a ver com a nossa própria vida é uma tentação. Então o Senhor quer que nós aprendamos. Repara, até achei muito interessante aqui no livro de Êxodo, neste capítulo 16 que estavas a referir agora, quando diz aqui no fim do versículo 8, em que Moisés diz assim: as vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Certo. Repara, eles naquelas palavras que atiravam contra o seu líder está-lhes a dizer, não é contra nós que vocês estão a murmurar ou a acusar, vocês estão a murmurar contra o próprio Deus, contra o Criador. E quando nós nos viramos uns para com os outros em sentido de crítica ou de murmúrio, dizendo que por A, B, C ou D que eu não tenho isto ou não tenho aquilo, ou não consigo isto ou não consigo aquilo, queridos, não é contra as pessoas que nós estamos a fazê-lo, é contra o próprio Deus. O Deus que prometeu ser fiel, o Deus que nunca falhou, o Deus que sempre esteve do nosso lado, o Deus que sempre cuidou. Como é que alguma vez nós vamos pôr isso em causa? Muitas das vezes distraímos e no fundo é isso que estamos a fazer, é pôr em causa o Deus soberano, ok? Então é isto que nós temos que aprender, como tu disseste e muito bem, nesta caminhada para a terra prometida e agora a celestial que vai vir, não é? Quando Jesus voltar, já não é o tempo deste povo
terra prometida aqui nesta terra, mas é a terra que o Senhor aguarda, que nós aguardamos quando Jesus vier. Esta aprendizagem de dependência de Deus, de confiança em Deus, de fé em Deus, vai fazer com que nós aprendamos também que qualquer amargura da vida, Deus pode transformar em doçura. Qualquer maldição, Deus transforma em bênção. Porque o Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então esta aprendizagem, que não é fácil, que é dolorosa, que muitas das vezes exige de nós resignação, perseverança, resiliência, é exatamente isto que nós estamos a aprender nesta caminhada. É uma dependência constante daquele que disse prover tudo para a nossa vida, e nós estamos a aprender a confiar que realmente Ele provê tudo para a nossa vida. É maravilhoso. Eu gostaria aqui de referir que ao longo da minha vida eu tenho notado que aquelas pessoas que realmente confiam em Deus, exercem fé nele, são pessoas muito mais alegres, são pessoas que têm exalam uma fragrância extraordinária. Dá prazer estar junto a essas pessoas, porque são pessoas que irradiam alegria, irradiam serenidade, irradiam paz. É tão bom, é tão agradável estar junto de pessoas dessas, porque apesar das dificuldades que têm, e todos têm, portanto não vale a pena estarmos aqui, portanto, a escamotear essas dificuldades, porque todos as temos, mas uma coisa é viver essas dificuldades com a nossa mente fixada no soberano Senhor, não é? No Senhor das nossas vidas, e outra coisa é quando nós fixamos a nossa atenção em nós mesmos. Quando nós fixamos a atenção em nós mesmos ou nos outros, amigos, aí realmente as nuvens, as dificuldades, as perplexidades começam realmente, a tomar ascendente, não é? Agora, quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa segurança no Senhor, amigos, a vida é tão mais leve, é tão mais prazerosa de ser vivida, porque não estamos a viver sob aquela ansiedade. E lembram-se, tu fizeste referência há bocadinho às palavras de Jesus que ele proferiu no Sermão da Montanha, mas não valedes vós muito mais do que os passarinhos a quem o Senhor providencia o alimento? Não valeis muito mais vós que os lírios do campo? Ou seja, porquê estarmos preocupados com coisas que o Senhor garantiu que nos providencia caso nós façamos confiança nele? Volto a dizer, e isto é importante, não é fácil, por vezes nós temos que passar por lições duras, mas essas lições ensinam-nos a termos confiança no Senhor, ensinam-nos que Deus não falha, porque quando nós depositamos verdadeiramente a nossa confiança em Deus, Deus não falha, nunca falhou no passado e continua a não falhar hoje. Agora, será que temos mesmo essa fé? Pois bem, é isso que Deus quer pôr à prova, porque Deus também é como se fosse um examinador, não é? Ele dá-nos a matéria, como um professor faz nas aulas, não é? Mas de tempos a tempos há um teste, há um exame para fazer, porque o professor quer saber se aquilo que tem estado a comunicar aos alunos com matéria está a ser apreendida por eles ou não. Estão a ver? Deus é o mesmo professor, faz testes, e nesses testes nós podemos ou passar ou chumbar. É tão simples quanto isso. E a ser necessário, se não for, ou seja, se não for suficiente um primeiro teste, faz um segundo. Então vamos aqui às águas de Refidim, não é? Exato, é isso. Porque e agora este foi o segundo teste. Exatamente, ou seja, foi o teste da segunda época. Deixa lá ver se aprenderam alguma coisa. Não aprenderam nada. Teste. E o que é que acontece aqui? Realmente, e agora estamos na lição, portanto, de terça-feira, e eles chegam a Refidim, não é? Ali não há água para beber. Contendeu, pois, o povo, portanto, estamos no capítulo 17 e no versículo 2. Sim. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Moisés respondeu: mas por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Aqui Moisés já começa realmente a ficar triste, porque acaba por perceber, no fundo, não aprenderam. Então, e o último teste que nós tivemos, é o último ensinamento que o Senhor nos deu. Não se recordam como Deus nos assistiu, como Deus nos ajudou? E então, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: porque nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. E realmente é triste quando alguém tem a intenção de trazer bênção, como era Moisés, como líder, não é? Através da parte do próprio Deus, e o povo novamente dá a entender que Moisés errou ao tirá-los do Egito,
porque vão morrer ali, portanto, e nós perguntamos, mas será que passaram assim tantos dias que se esqueceram daquilo que Deus já havia feito? E não é por acaso que o Senhor nos diz que nós não temos que temer contra o futuro, a não ser que nos esqueçamos das coisas que Deus tem feito por nós no passado. Então temos que fazer um exercício mental, obrigarmos-nos a esse exercício mental, de quando somos tentados pelo inimigo a pôr em causa a fidelidade de Deus, a presença de Deus, a ajuda de Deus, temos que nos disciplinar a dizer, eu não vou aceitar este pensamento, Senhor, ajuda-me, recorda-me o que tens feito na minha vida e continua, Senhor, a fazer-me ver as tuas bênçãos, a fazer-me acreditar nelas, porque aqui surge uma das maiores tentações que o povo acabou por ter, não é? Porque no fundo isto acaba por ser, portanto, então clamou Moisés ao Senhor, o que é que eu vou fazer com este povo? Só lhe resta apedrejar-me, repara, até a rebelião era tão grande que até deram a entender que estavam capazes de matar o próprio Moisés, não é? Esse próprio líder. E agora repara no versículo 7, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque eles tentaram ao Senhor. E que tentação foi esta? Grande. Diz aqui, disseram, será que o Senhor está no meio de nós ou não? Ei, que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. E muitas das vezes tem sido a sua graça, a sua misericórdia, a sua paciência para connosco, que nós não somos logo fulminados pela nossa falta de fé. Porque se alguma vez este povo tinha razões para duvidar se Deus estava ou não presente com eles, o que é que ele já tinha feito desde então? Tinha-os tirado do Egito, não é? Tinha aberto o Mar Vermelho, tinha trazido uma nuvem que durante o dia era uma sombra e à noite era uma grande lanterna, não é? Para os proteger. Tinha acabado de fazê-los perceber que umas águas amargas, Deus também tem o poder de as transformar em doces. E como é que ainda questionam e põem em causa se o Senhor está ou não no seio deles, no meio deles? E que Deus nos ajude a não cometermos as mesmas falhas também. Depois de vermos tantas vezes Deus agir na nossa vida e depois numa determinada aflição, o inimigo leva-nos a dizer, não sei se o Senhor realmente está atento ou não à minha necessidade ou se realmente Ele percebe o que eu preciso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu creio, Milu, que para dizer o mínimo nós podemos dizer que o povo nesta fase, portanto, estavam numa fase de grande imaturidade espiritual. Reparem, o que o seu comportamento demonstra é que eles queriam ver sempre as suas necessidades imediatas logo resolvidas, não é? É como um bebê. Um bebê quando tem fome chora, quando tem a fralda molhada chora, quando tem sede chora, e chora naquele instante, quer dizer, não está à espera se o pai pode, a mãe pode, não, é ali naquele instante. E portanto este povo manifestava que queria ver as suas necessidades resolvidas naquele instante. É evidente que Deus sabe e conhece as nossas necessidades e Deus sabe até onde nós podemos, digamos, ir com as nossas necessidades por atender, não é? Mas volto a dizer, o objetivo divino para esse povo e para nós hoje é que nós aprendamos a esperar, porque eu há pouco citei o texto de Hebreus 11.1, mas eu quero ler onde Paulo, portanto é a grande definição de fé que nós encontramos na palavra de Deus, diz, a fé é o firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam. Não, se eu não preciso de esperar, eu aí não preciso ter fé, Claro. certo? Eu só preciso de ter fé para aguardar, para esperar algo que ainda não aconteceu hoje, no presente imediato, não é? Que eu tenho que aguardar. Então, isso é que vai desenvolver, digamos, dar músculo à fé, digamos assim, não é? E capacitar-nos para nós termos depois fé em maiores coisas, não é? Ora, o povo, apesar de ter visto, e por várias vezes, como referiste muito bem, várias manifestações em que Deus satisfez plenamente as suas necessidades, mesmo assim, mostravam, volto a dizer, um mínimo, uma enorme maturidade espiritual. Eram como crianças espirituais. Faz lembrar Paulo em 1 Coríntios 3, quando diz, leite vos dei a beber, porque não podias suportar o alimento sólido. Será que nós ainda somos bebés de biberon?
que ainda precisamos do biberão, do leite, não é? E não estamos capacitados para receber alimento sólido. Enfim, que Deus nos ajude nesse sentido. Agora, há aqui outro aspecto que eu gostaria de referir também, e que é o seguinte: quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, e encontramos esse relato em Mateus 4 e também em Lucas 4, quando Jesus recebeu a primeira tentação do inimigo, teve a ver, como há pouco disseste, com alimento, não é? E qual foi a resposta que Jesus deu a Satanás? Não tentarás o Senhor teu Deus. Sabem, estas palavras que Jesus pronunciou não foram criadas por ele ou inventadas por ele naquele momento. Ele apenas citou um texto. E citou um texto que vem em Deuteronômio 6,16. E este texto em Deuteronômio 6,16 diz assim: não tentareis o Senhor vosso Deus como o tentaste em Massá. E eu confesso, eu quando li este texto pela primeira vez, eu disse: Massá? Mas o que é que ocorreu em Massá? Eu fui procurar e encontrei este texto que nós estamos a analisar agora nesta lição, no contexto desta lição, que é de Êxodo 17,7. E este texto aqui de Êxodo 17,7 diz realmente: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, e aqui o autor fala, portanto, que Massá significa prova e Meribá significa contenda. Portanto, foi um local de prova que o Senhor quis dar ao seu povo, mas que resultou numa contenda da parte do povo, não é? E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda, cá está, dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amigos, quando nós temos provas na nossa vida de que Deus está na nossa vida e nós pomos isso em causa, isso corresponde literalmente a tentarmos o Senhor nosso Deus. Não é tentar no sentido de induzir Deus a cair em pecado, não é isso. Tentar é no sentido de desrespeitarmos Deus. Isto é muito, muito, muito importante. Esta foi uma lição que eu agradeço ao Senhor, que o Senhor me ensinou há muitos anos atrás. Portanto, não duvidarmos do cuidado de Deus por nós, porque se o fazemos, nós estamos a tentar o Senhor nosso Deus, estamos a desrespeitar a Deus, e que Deus nos livre disso. Porque quando nós entramos nessa via, nós estamos a dar aso a que as forças do mal, portanto, desenvolvam algo em nós, não é? Porque quem foram os primeiros grandes rebeldes no universo? Foi Lúcifer e depois os anjos que se uniram à causa dele. Portanto, quando nós nos rebelamos contra Deus, estamos a reproduzir em nós o caráter do grande inimigo. É isso que cada um de vós quer? Eu acho que não. Então, queridos, temos que fazer muita atenção para que isso não aconteça em nós. Logo a seguir vem aquele episódio, não é? Que nós acabamos por perceber que Deus não só está interessado em ajudar aquele povo provendo para as suas necessidades físicas, não é? Com o pão, com a água, mas também a defendê-los dos seus inimigos. E, portanto, aqui vem a história, portanto, de Amaleque, que peleja contra os israelitas. Eles não tinham feito nada de mal contra este povo, portanto, Deus os havia, inclusive, preservado. Mas é interessante que aqui até há esta história muito maravilhosa, não é? De nós percebermos que até os grandes líderes precisam de intercessão. Os grandes líderes precisam de ajuda da parte dos seus subdirigentes ou do próprio povo em união para estarem a interceder para que Deus haja com poder. E aqui conta que Moisés, portanto, e Arão subiram, e Ur subiram ao cima do outeiro, e quando Moisés levantava as mãos, não é? O povo prevalecia, mas cansado, com certeza, com o tempo, acabava por as mãos baixarem e eles acabavam por sucumbir também. Então aqui as mãos de Moisés, porque eram pesadas, diz que eram umas mãos pesadas, por isso tomaram uma pedra, puseram por baixo dele, portanto eu estou no versículo 12 do capítulo 17, e nela se assentou, portanto Moisés, e Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado, um do outro, não é? E assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Então, quando nós estamos numa batalha e o inimigo tem trazido batalhas à nossa família, à nossa igreja, no nosso local de trabalho, queridos, nós não temos que estar nesta luta sozinhos. O Senhor nos deu uma família, seja ela de sangue, seja ela espiritual, para estarmos na graça do Senhor, sustentando-nos e apoiando-nos mutuamente uns aos outros. E é exatamente porque há poder na união que o inimigo traz a desunião completa e a divisão completa. A começar em casa, em começar no casal, em começar
os pais e os filhos, com os membros da igreja, com o pastor e os seus membros, é exatamente para destabilizar, porque se estão todos dispersos, mais facilmente são vencidos. Ora bem. Então aqui o povo acaba por entender e nós acabamos por compreender que o Senhor continua do nosso lado, a querer que nós vençamos os desafios da vida, mas que aprendamos também que essa vitória também vem em consequência de estarmos unidos em Cristo e unidos uns aos outros. Sim, e quando nós estamos unidos no Senhor e aí unidos uns com os outros, nós somos invencíveis pelo poder do Senhor, porque tereis aflições, mas tendo bom ânimo porque eu venci, é o que o Senhor diz. O inimigo, nós sabemos, ele é retratado também na palavra de Deus pelo símbolo do leão. Exato. E sabem, o leão, o animal real, literal, quando ele quer atacar, por exemplo, quando ele quer, eu já vi vários documentários sobre isso, quando ele quer, por exemplo, caçar, vamos imaginar um búfalo ou uma zebra, que normalmente são animais que estão em conjunto, em grupo, não é? O que é que ele faz? Ele tenta dispersá-los, para que um animal possa ficar sozinho. Ao ficar sozinho, pois bem, é presa fácil. Mas enquanto estão todos unidos num bloco, os leões não têm hipótese. Não têm mesmo. Então, connosco é a mesma coisa, queridos. Enquanto nós permanecermos em bloco, unidos, o inimigo não tem poder sobre nós. E devemos aqui apoiar-nos mutuamente, levantar as mãos ao céu em busca de socorro, porque só com as mãos levantadas nós podemos vencer as nossas batalhas. E este povo foi um povo, enfim, não temos já tempo, Milu, para abordar aqui quem era este povo, mas, portanto, Amaleque era, eu só vou referir, portanto, rapidamente, Amaleque era neto de Esaú, portanto, não era uma linhagem das melhores, não é? E nós sabemos porquê, porque Esaú também se desviou do caminho do Senhor, e o seu neto então ainda pior, e portanto estes amalequitas são descendentes desse neto de Esaú, portanto era um povo péssimo. E aqui na lição de sexta-feira, rapidamente, Ellen White diz-nos aqui, numa citação que vem precisamente desse capítulo, que já referiu, o capítulo 26 do Patriarcas e Profetas, que este povo de Amaleque desafiaram o poder de Deus. Os milagres realizados por Moisés diante dos egípcios foram assunto de troça para o povo de Amaleque, e os receios das nações circunvizinhas eram ridicularizados. Juraram pelos seus deuses que destruiriam os hebreus, de modo que nenhum escapasse, e vangloriavam-se de que o Deus de Israel seria impotente para lhe resistir. Imaginem até onde foi a sua ousadia. Então reparem, porque eles queriam acabar com os israelitas, Deus deu-lhes aquilo que eles queriam fazer aos israelitas. E por isso é que vem aqui, no versículo 14 do capítulo 17, então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Eles, amalequitas, querem destruir-vos completamente, acabar com os israelitas. Pois bem, eu farei cair sobre eles aquilo que eles desejam cair sobre os israelitas, sobre o meu povo. Isto é a plena justiça de Deus a atuar. Portanto, quando nós vemos que, e encontramos novamente em Deuteronômio 25, 17, 19, os irmãos depois poderão ler, em que o Senhor volta a reafirmar este desejo de acabar com os amalequitas, e quando chegou esse tempo de o fazer, isso foi no reinado do primeiro rei de Israel, o rei Saul, Saul não cumpriu com essa ordem divina, razão pela qual o Senhor muito se entristeceu com Saul e resolveu, portanto, acabar com o reinado dele. Muito bem, Milu, temos umas últimas palavras para falar sobre Jetro, que também é mencionado em Êxodo 2:18 como Reuel. E alguns se perguntam, mas é o mesmo? Sim, Reuel, a última sílaba El vem do termo Elohim, quer dizer Deus. Então Reuel significa amigo de Deus, e podia ser um título que tinha como sacerdote, porque em Êxodo 2:16 Reuel nos é dito que ele era sacerdote. Há vários exemplos, por exemplo, de personagens no Antigo Testamento com mais do que um nome. Por exemplo, Esaú também é chamado de Edom. Os edomitas são os descendentes de Esaú. E Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Então, é muito provável, ou há uma alta probabilidade, de que Jetro e Reuel sejam a mesma pessoa. Mas é dito que o sogro de Moisés era Queneu, em Juízes 1:16, ou Midianita, em Números 10:29. Se era midianita, e eu quero aqui muito rapidamente dizer isto, se era midianita, era descendente de Midian. Quem era Midian? Um dos filhos de Abraão que teve com Quetura.
Isto é mencionado em Gênesis 25, logo nos primeiros versículos, onde diz que dos 6 filhos que Abraão teve de Quetura, um chamava-se Midian. Ora, esses povos desviaram-se de Deus. Contudo, mesmo assim, entre esses povos havia pessoas tementes a Deus. E este Jétro era um homem temente a Deus, claramente. Eu gostava de referir 2 palavras em relação à questão da lição de quarta e de quinta-feira, muito rapidamente. Eu acho maravilhosa a forma como Moisés, na sua humildade, era um líder, um grande líder, Isso. mas teve a humildade de aceitar conselhos de pessoas mais velhas. Isso. E, portanto, o seu sogro é usado por Deus para vir até ele, para lhe trazer, de lhe dar um conselho, para aliviar um pouquinho da sua grande carga que ele tinha de chefia daquele grande povo. Até aquele momento era ele sozinho que atendia tudo o que o povo tinha necessidade de ser esclarecido ou que precisava. E Jétro, inspirado por Deus, ao perceber a grande carga que estava sobre o seu genro, vai-lhe dizer, olha, porque é que não divides, não é? Em grupos, sobre cada grupo tu colocas um sublíder, não é? E só as coisas maiores é que virão até ti. E, portanto, eu acho isto maravilhoso, como nós, na graça de Deus, se estivermos no Senhor, não dispensaremos ninguém a dizer, olha, este é cota, ou aquele é velho, ou este é muito novo, não sabe o que diz. O que seja, se vem da parte de Deus, nós temos muito a aprender uns com os outros. Nós temos muito a aprender e crescendo com aquilo que cada um pode vir trazendo, inspirado por Deus, nós vamos mais longe e vamos mais fortes. E já agora, marido, para terminar, na lição de quinta-feira, quando falava sobre esta questão do pão e da água, que já temos vindo a falar, não é? Ao longo desta lição, mas é interessante que neste momento, quando é aquele encontro com a samaritana, não é? Em que se tu soubesses que água é que eu tinha para dar, nunca mais terias sede. E ela diz ao Senhor, então dá-me desta água, que eu assim escuso vir à fonte, não é? E aqui ao poço todos os dias. Mas a questão era, e como diz aqui o autor, a mulher samaritana descobre que Cristo oferece algo que ela não tem. A sede interior da paz que ela não tinha, a alegria, a felicidade, acabam por vir de Deus e, portanto, somente Deus é que pode satisfazer-nos nisso. Então, queridos, se algum de nós que nos escuta hoje ou que nos encontrou tem realmente um vazio muito grande, chora porque se sente angustiado, não sabe qual o caminho a seguir, não sabe como corresponder às suas necessidades e encontrar as respostas, então, queridos, a resposta é o Senhor. Só Ele pode satisfazer a nossa alegria, a nossa necessidade, a nossa felicidade, as nossas carências, tudo o que nós precisamos na nossa vida, Deus está presente para atender exatamente a tudo o que nós precisamos. E bem-haja, e que prazer é, porque nós já vivemos também isso na nossa vida, quando nós damos essa oportunidade a Deus agir e nos dar aquilo que Ele tem para a nossa vida, e que grande felicidade nós temos, não só para a eternidade, mas já vemos vislumbres aqui nesta vida dessa presença e desse poder que o Senhor tem e amor por cada um de nós. Amém. Só um último pensamento. Moisés, quando recebeu o conselho do seu sogro, não pensou ou não agiu baseada nesta convicção, mas afinal quem é o líder? O líder sou eu. Então, mas agora vem aqui o meu sogro dar-me conselhos? Não, amigos. Mesmo aqueles que estão em posições de liderança, sejam pastores, anciãos, diáconos, diaconisas, departamentais nas igrejas, devem ter sempre a humildade de ouvir conselhos de outros. Porque muitas vezes Deus pode estar a falar através dessas outras pessoas. Que Deus nos ajude a sermos humildes e mesmo que estejamos em posições de liderança, a sabermos liderar como Deus quer que nós o façamos. Vamos orar. Amém. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito e muito obrigado, Senhor, por mais uma lição preciosíssima que fazes chegar até nós. Obrigado por todos estes ensinamentos, Senhor, que Tu nos dês a graça de incorporarmos na nossa mente estes ensinamentos e, sobretudo, Senhor, nos dês a graça, o poder de pô-los em prática na nossa vida, Senhor. Amém. Fica, pois, connosco, guarda-nos e protege-nos, livra-nos todo o mal. Abençoa todos estes queridos irmãos e irmãs e amigos que ouvirem esta apresentação, que esta apresentação, Senhor, lhes possa tocar o coração e que se sintam motivados a uma comunhão mais íntima e mais forte contigo. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, despedimos por hoje, marcamos encontro para a próxima semana. Que Deus vos continue a guiar e a abençoar grandemente. Foi muito bom estar convosco, que o Senhor vos abençoe e até para a semana, se Deus quiser.